Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, a casa caiu para Rogério Ceni, demitido do São Paulo, e Dorival chegando, além de Alexandre Pato podendo ser a novidade no dia de hoje. Então, vambora pro vídeo. Tendo muitos jogos decisivos pela frente, talvez seja o fato do Dorival daqui a pouco estar cobiçado por um outro clube que possa viver uma crise, como o Atlético Mineiro está vivendo, como outros clubes estão vivendo. Com poucos nomes disponíveis no mercado, talvez o São Paulo tenha pensado em não esperar mais, tendo um Dorival disponível para contratar. Esse é o meu raciocínio unindo as coisas. Arnaldo, eu comentei aqui que uma troca de treinador não vai transformar o Alan Franco no Thiago Silva, tampouco o Herisson, né, no Cristiano Ronaldo, né? O que o torcedor do São Paulo pode esperar em termos de mudança no grupo e no jeito de jogar se for confirmada a substituição pelo Dorival Júnior, né? E o que isso representa também de relacionamento com o elenco. Ontem, por exemplo, a partida do Luciano foi uma das coisas mais apáticas, né? Ele que sempre foi um dos líderes em termos de dedicação em campo, de interesse, de comprometimento e tal. Eu senti ali algum sinal de melancolia na equipe, nesse jogador ontem. O que o torcedor pode esperar de mudança de estilo de jogo? Afinal de contas, o São Paulo não vai trazer nenhum titular aí contratado para o Dorival, se confirmado, trabalhar. Perfeito, lembrando que a janela de transferências fecha amanhã, né, quinta-feira, São Paulo com problemas financeiros. Maurício, eu acho que o torcedor do São Paulo pode esperar é uma equipe menos melancólica. Talvez você tenha achado a palavra que eu tanto procuro há algum tempo. O São Paulo foi, digamos, melancólico sob o comando do Rogério. Não que ele tenha sido mal treinado, não que ele não tenha sido dedicado. Eu acho que eu vejo uma situação bem diferente da situação que o Flamengo vivia sob o comando do Vitor Pereira, de um desinteresse, de uma desconexão, mas uma equipe melancólica eu conseguia ver, uma equipe pesada, uma equipe com um astral pesado, talvez pela característica de comando do Rogério ser assim, né? Ontem o Rogério tentou ser um pouco diferente na entrevista coletiva, que foi a entrevista coletiva de despedida, mais leve, mais próximo dos jogadores, mais carinhoso, mais um abraço. O Dorival é um técnico mais trivial. Ele é um técnico que, sim, tem o bom relacionamento como uma das características dos seus trabalhos. Foi assim no Flamengo, que tem jogadores de um outro nível em relação ao São Paulo. E é um técnico que não tem o pressuposto de impor um modelo específico de jogo, como tem o Rogério, como tem o Diniz. Vale lembrar que na sua última entrevista coletiva, a da despedida, o Rogério reiterou: eu sou um técnico que joga sempre para vencer, em casa ou fora de casa, contra qualquer adversário, e foi assim que comecei minha carreira no Fortaleza e eu não vou mudar. Isso pode ter pesado também na decisão da troca, Maurício, porque o elenco, como você disse, é formado por esses jogadores, não é formado pelo Gabigol, pelo Pedro, pelo Arrascaeta, pelo Everton Ribeiro, que são jogadores no Flamengo que uma mudança de mobilização de comando pode fazer com que eles joguem mais e decidam partidas. O elenco do São Paulo é esse aí. O elenco do São Paulo, eu considero um elenco para brigar pela permanência na primeira divisão, nada mais do que isso nessa temporada. Era essa a minha pergunta para você, Arnaldo. Quais são as reais pretensões desse elenco sobre o comando do Dorival? Pois é, confirmando o Dorival, a pergunta é boa, porque além de ser um elenco para, na minha opinião, permanência na primeira divisão, é um elenco até numericamente insuficiente para suportar três frentes, né? A Sul-Americana, a Copa do Brasil, tem a decisão contra o Ituano na próxima terça-feira, e o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo começou mal. Então, eu acho que em algum momento o São Paulo, o novo treinador, terá que fazer opções. E que seriam opções? Colocar time inteiro reserva? O São Paulo nem tem esse luxo hoje. Mas assim, na prática, companheiros, o Caleri vai jogar contra quem essa semana? Vai jogar contra o América Mineiro, contra o Puerto Cabello ou contra o Ituano? Sabe essa situação? Os jogadores mais importantes. O São Paulo vai ter que fazer opções. O elenco do São Paulo ano passado era mais numeroso e era melhor tecnicamente e até suportou, digamos assim, três frentes
ao mesmo tempo. Outro ponto da coletiva do Rogério de ontem é brigar nas 3 frentes. É uma certa desconexão da realidade, na minha opinião, em relação ao elenco que o São Paulo tem hoje. Pensando, né, nessa relação Rogério e São Paulo, né, agora ele como treinador, eu fiz um paralelo com o Renato Gaúcho no Grêmio, mas a situação do Rogério é mais complicada, porque o Renato Gaúcho já foi campeão no Grêmio. O Rogério, assim, como treinador, ele tem seus conceitos, ele está evoluindo, tem suas questões também, né, de ser um pouco dogmático em relação a esse estilo de jogo e também ser alguém que tem que evoluir ainda na relação com seus liderados e tal. Mas ele é como se ele fosse um corredor e nos outros clubes ele vai e disputa uma maratona, está bem treinado e tal. Aí quando ele vira técnico do São Paulo, ele vai disputar essa maratona, mas ele vai com aquelas mochilas, sabe aquelas que são um prédio nas costas, aquelas que o pessoal usa para passear de mochileiro na Europa, para acampar? Então você vai disputar essa maratona, mas com esse peso. E os jogadores e a diretoria também, toda vez que o Rogério for técnico do São Paulo, enquanto não conquistar um título, vai ter essa carga e esse peso que envolve esse grande ídolo da história tricolor. Não tem jeito, é diferente. Ele vai treinar um clube agora, imagina, vai treinar muito mais leve, não vai ter toda essa carga do São Paulo, né? É uma situação muito específica, Arnaldo. Muito específica mesmo, eu acho que tem os dois lados, né? Saindo o Rogério e esse peso todo, as responsabilidades se dividem também, né, Maurício? Uhum. Porque a presença do Rogério no São Paulo, assim como do Renato no Grêmio, e esses caras históricos, concentram todas as responsabilidades dessas figuras. Então, a partir deste momento, dessa nota oficial, a diretoria está mais exposta, os jogadores estão mais expostos, e até a torcida organizada, por conta da nota oficial, embora ela não tenha ofendido o Rogério no estádio, está mais exposta. Então, ao mesmo tempo que tem um peso, a presença dá um conforto aos outros. Aquela imagem do escudo, ela é nítida nesses casos, né? Então, o Rogério também funcionava desta forma. Agora, se você me perguntar, se vocês dois me perguntarem qual a sua avaliação que você faz do trabalho do Rogério em 18 meses, eu vou te dizer um trabalho ruim, decepcionante, na minha opinião. Para você era um trabalho que deveria ter chegado ao fim nessa época do ano mesmo, Arnaldo? Ótima pergunta também. Parece que você está lendo minha mente. Talvez seja o pior momento para essa decisão. Eu acho que esse momento já poderia ter ocorrido com algumas constatações óbvias que não mudaram com esses últimos dias. Por exemplo, em novembro do ano passado, quando o São Paulo perde a Sul-Americana, fracassa na reta final do Brasileiro, tem problemas de relacionamento, tem problemas de contusão e numa avaliação do trabalho da temporada toda não existiu essa avaliação e se ela existiu foi: reitero a minha confiança no Rogério, vou reformular o time com as indicações dele. Foi isso que o São Paulo decidiu fazer. Aí começa mal a temporada. Perde o Paulista para o Água Santa. 40 dias sem jogar. Poderia ter um outro momento de avaliação e a chegada de um outro profissional, se fosse o caso, com 40 dias de preparação. Não, fica Rogério. Muda o sistema tático, tem reunião e tal. Agora, começam as 3 competições da temporada. Talvez o jogo com o Botafogo tenha dado um sinal ruim para um brasileiro que o São Paulo, a diretoria não admite minha dupla, mas o São Paulo tem, e a sua torcida tem paura de rebaixamento. Essa diretoria nunca vai afirmar isso ou reconhecer isso. E o que o Rogério e o São Paulo fizeram lá no Newton Santos foi flertar com uma tal soberba de eu posso ganhar de qualquer time, inclusive fora de casa. Talvez aquilo tenha sido a gota d'água, quase a ruptura de um pacto de cautela para a temporada. Então eu acho, para responder mais objetivamente, o pior momento para a troca, mas acho que ela se tornou irreversível a partir de várias cláusulas ali que foram quebradas ao longo desses 18 meses de convívio. E essa paura do rebaixamento é justamente aquilo que a torcida ainda se agarra, né? Assim como tem campeonato mundial, né? O ídolo, o hino nunca foi, né, tão realista, né? Suas glórias vêm do passado. Parece a torcida quando defende isso, não, paura de rebaixamento não, porque é a única coisa que ainda, eu nunca fui rebaixado nas discussões ali com os rivais, né? Parece aquelas famílias decadentes que perderam tudo, né? Mas ainda tem aquele Mercedes velho na garagem, tá? E fica lá lustrando aquela tralha velha. Enfim, são dramas de um gigante e que é comandado já há algum tempo por amadores, né? Gente que não é do ramo. A dupla Casares e Belmonte está aí
exposta em toda a sua incapacidade, né? Parece que também São Paulo não tem encontrado dirigentes à altura. E daí vem a minha última pergunta para você, Arnaldo, é sobre Muricy Ramalho, né? Que é uma figura, um bastião tão importante para a história quanto o Rogério. Ninguém duvida da sua paixão, assim como o Rogério, e sua dedicação do São Paulo, mas não me parece na função correta. Quando você tem a evolução para executivos de futebol, né, que estão mais conectados com conceitos modernos, Muricy Ramalho, e não é pela idade, tá? Mas é pela personalidade de Muricy. Será que está na função certa? Então, né, Maurício, é meio complexo entender o organograma do São Paulo nessa ajeitada que tem figuras históricas do passado, um profissional de futebol, o Rui Costa, esse é um executivo de futebol, mas que não aparece muito nas contratações, e um diretor estatutário, aquela coisa, um conselheiro, que é o Belmonte. O Muricy, ele é um selecionador de técnicos no São Paulo. Então foi ele que participou do processo do Crespo, foi ele que também participou do processo da troca do Crespo pelo Rogério, foi ele que participou do processo da escolha do Alex para o Sub-20 e do Belete para o Sub-20. Eu entendo o seguinte, o São Paulo não conseguiria trazer nenhum técnico para o lugar do Rogério nesse momento da temporada, não fosse a intervenção do Muricy Ramalho. Então, ele está sendo necessário para a contratação de um novo treinador. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Sim. Se toca o meu telefone ao Muricy Ramalho, eu atendo. Se toca o telefone ao Casares ou ao Belmonte, eu não atendo. É isso que o treinador de futebol no Brasil... Porque o Muricy, embora possa estar numa função tanto desajeitada, ele gosta de um prestígio junto aos treinadores do país muito grande. Ele tem um bom relacionamento com todos eles. E aí que tá. O Muricy tem uma grande característica, eu chamo de... Ele é o maior São Paulino vivo. E ele põe o São Paulo à frente de todas as coisas. Se perdesse o Muricy e o Rogério ao mesmo tempo, acho que ficaria pior, se é que você me entende. E é um cenário muito difícil de analisar. Muito difícil, porque ele tem muitos altos e baixos, ele tem muitas conexões que umas fazem muito sentido, outras não. E a gente vai chegar no Pato, que vai ser um absurdo. Sai o treinador, agora o Pato pode vir. Já mostra como o clube está totalmente perdido. Mas vamos lá, a temporada passada para mim do Rogério foi de regular para boa ali no meio do caminho. Essa temporada, como você colocou, cheio de muitos problemas. Ele monta um time com uma característica de um pouco mais de competitividade, um time mais agressivo. Só que em momento nenhum ele conseguiu ter o time. Ele não realmente... E eu sempre falo em como a gente avalia o trabalho de um treinador. Pelo jogo, por metade do que a gente tem acesso, que é isso. A gente não está no dia a dia. Se eu não tendo informações de que realmente rachou o grupo, que os caras não estão com ele, eu acho errado. Eu não tenho convicção que o São Paulo estaria em outro lugar com outro profissional. Realmente eu não acho que se o São Paulo vai achar outro treinador que vai entregar mais. Acho o Dorival bom treinador, tem conteúdo, é um cara que, até nessa questão de agregar ali de elenco, é um cara muito bom no tato e tal, mas de verdade. Agora, mostra como o clube sabe o que é da vida. O Mendel trouxe a informação, agora que o Rogério sai, é bandeira verde pro Pato vir. Mas, o clube não tem convicção do tipo de jogador que serve pra jogar no clube dele, precisa o treinador sair pra ele trazer um cara que tá tratando ali, um jogador que há anos não entrega nada onde ele passa. Então, mostra muito do que é o São Paulo. Claro que sempre o treinador paga o Pato, é ele que sai. Já que estamos falando de Pato, é ele que sai. Mas assim, tem muita coisa errada no São Paulo há muito tempo. Tem questão financeira, tem questão de uma diretoria que fala que de dívida, não sei, e não é transparente, enfim. A verdade é que o Rogério, qualquer treinador que trabalhar no São Paulo hoje vai pegar um contexto muito complicado. Se esse for o Dorival, acho que é um cara que tem muita condição. Vamos ver se vai ser ele mesmo. Treino do São Paulo aqui no CCT da Barra Funda, treino comandado pelo interino Milton Cruz, então os jogadores e o próprio Milton Cruz deixando o CT. O São Paulo que não tem mais o técnico Rogério Ceni, ele que foi demitido hoje, 1 ano e meio nessa segunda passagem do Rogério pelo São Paulo. Nessa segunda passagem, 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates, 29 derrotas. Teve a discussão com o Marcos Paulo, depois São Paulo ficou essas 3 partidas no estádio do Morumbi sem fazer gol, aí pressão, também a principal torcida organizada do São Paulo pedindo a saída do Rogério Ceni, então hoje ele foi demitido junto da comissão técnica. O Milton Cruz, como eu disse, fica como técnico interino. Sobre o futuro, Dorival Júnior é o nome da vez no São Paulo. É o plano A do São Paulo quer o Dorival Júnior. São Paulo sabe que
ter pressa, já que o Dorival Júnior é cobiçado por vários clubes. Apuração da equipe da ESPN, segundo pessoas bem próximas ao Dorival Júnior, já existe um acerto com o São Paulo, mas o São Paulo não confirma esse acerto, nem o próprio Dorival Júnior, mas a gente sabe que ele é bem respeitoso. O São Paulo, até agora há pouco, era dirigido pelo técnico Rogério Ceni. A gente fica aguardando aí o futuro técnico do São Paulo. Sobre os bastidores, o Rogério Ceni ainda está aqui no CT, já se despediu dos jogadores, dos funcionários, pelo que a gente apurou, bastante abatido. O Rogério, claro, não podia ser diferente, por mais que ele imaginasse que poderia ser demitido hoje, é uma situação muito chata para o Rogério Ceni. Uma outra informação, agora há pouco também, algumas pessoas aqui num terreno bem ao lado do CCT da Barra Funda soltaram fogos de artifício. A gente não sabe se são torcedores do São Paulo, a gente imagina que são rivais, zombando. Então, um dia muito movimentado do São Paulo, que não tem mais o técnico Rogério Ceni, fica aí então na expectativa do acerto com o Dorival Júnior. Com a saída do Rogério Ceni, também portas abertas para Alexandre Pato. A gente sabe que o interesse do Pato é voltar ao São Paulo, existem conversas com a diretoria, ele não fazia parte dos planos do técnico Rogério Ceni, agora sem o Rogério, então portas abertas para o Alexandre Pato voltar ao São Paulo. Então é isso, Rogério não é mais técnico do São Paulo, encaminhando o acerto com o Dorival Júnior, muito próximo, e aí o São Paulo comandado pelo Milton Cruz, sábado tem partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Dani. Boa, Mendes, obrigado. É, lógico. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. O que acontece é o seguinte, tem muito jogador no São Paulo, vou falar baixinho que é para não assustar, tem muito jogador no São Paulo que quando põe a camisa é diferente. A camisa pesa, o cara fica arqueado. Porque é uma camisa com 3 títulos mundiais. Não é pouca coisa, não. Eu fico até arrepiado. O cara põe a camisa do São Paulo, ele até tarraxa assim na cadeira, porque é muito pesado. Tem isso? Tem isso? Claro que tem. Claro que tem. Ele fica atarracado na cadeira, não consegue mas levantar. antes de assinar, se eu fosse o Dorival, passava no departamento médico e perguntava, como é que tá a coisa aqui? Quem vai se recuperar quando? Porque não há trabalho que resista à falta de jogador. Já tem um monte. Mas, o Dani, eu tô assim, quero só externar a minha opinião a respeito. O São Paulo não tem padrão de jogo. O mínimo que você estabelece para ter um time bom é padrão de jogo. É o mínimo. É o mínimo. O Palmeiras tem padrão de jogo? Você sabe? Como diz o que mais tem. Você sabe? Muito obrigado. Você sabe uma coisa? Você viu o último jogo do Palmeiras? Qual foi? Esse é o jogo brasileiro. Vi. O que fez o treinador do Palmeiras? Ele recuperou o 4-2-4. Ele transformou um centroavante em ponta de lança. E o ponta de lança é o cara que joga junto com o centroavante. Mas isso você faz depois que você tem uma base, então, né? Você tá vendo como é que tá arrumado? Tá tão arrumado que você consegue recuperar uma tática que muita gente achava que não ia acontecer nunca mais. Sim. Eu acho que a tática do Dorival é diferente do Ceni. Vai ter que também ele chegar para os caras e falar assim, ó, o Rogério queria só velocidade pelos lados, reclamou a vida inteira que não queria que precisava de jogador pelo lado e tal, eu gosto mais da bola. Mas agora, recentemente, ele falou que precisava de um 10 também. O Flamengo do Dorival, inclusive, não tinha esse jogador pelos lados, né? Um time que funcionava muito por dentro. Por dentro, com a bola e tal. Acho que é uma postura diferente ali, taticamente, mas isso aí ele vai ter jogadores lá. Não tô dizendo que é o caso do Dorival, tá? Mas tem muito técnico que gosta de pegar time na situação do São Paulo, que muitas vezes sabe que o técnico não dura muito, daqui a pouco vai cair, vai pingar mais uma multinha. Tem técnico que vive nisso, né? Quando eu falo da porta giratória... mas eu não acho que é o caso do Dorival. Não acho que é. Tá, mas tem técnico que pensa, bom, vou pegar o desafio, mas eu quero fazer um bom contrato aqui, quero contrato até o final do ano que vem. Que técnico dura 2 anos no cargo aqui no futebol brasileiro, né? Opa, são pouquíssimos. O técnico do Palmeiras 5,6 meses. O técnico do Palmeiras está indo pro 3º ano, né? Pois é, 2 anos e meio agora. É um unicórnio praticamente. Tá indo pro 3º ano. Acho que o Renato também tem bastante tempo. O Voivoda tá indo pro... O Voivoda e o Diniz. Tá indo. Esses aí são os mais longevos. Mas eu, assim, sabe que também tem uma coisa, né? Léo, tem aquele negócio. O que ele fizer vai ser bem feito. Porque não tem nada. Não tem dúvida. Por quê? É só ele colocar cada um fazendo o seu papel, ele não precisa inventar muita coisa. Dava para ter tirado mais aproveitamento? Coloca a tela de aproveitamento do Rogério aí pra gente, por favor. Só pra gente fazer esse exercício de pensar assim, daria para ter feito um trabalho melhor, mesmo com a falta de jogadores, mesmo com metade do grupo no elenco em determinado momento, assim, 55,5% de aproveitamento é muito baixo, né? Eu, quando falo eu tenho um cara que é especializado em estatística aqui do meu lado, então eu tenho que analisar o homem é monstro. Não, é que você pegar o aproveitamento dos outros todos, como o Léo disse aí há 10 anos atrás, não vai passar de 60. Não vai passar de 60. E aí o Rogério... não ser o Muricy. Não, sim. O tricampeão, aquele time tricampeão. Estou falando 10 anos. Isso aí tem muito a ver com a estrutura, com tudo que está acontecendo no São Paulo. E o Rogério vai embora
com certeza, falando muito do que ele falou na entrevista. Só que de outra forma, porque ele não está demitido. Tipo assim, com isso aqui ainda e com esses problemas todos, eu cheguei a 2 finais. Não ganhei, mas eu cheguei. Quem é que vai chegar aqui e botar o time em 2 finais? Há quanto tempo que o time não ia a 2 finais? Sim, mas isso agora... tudo ele vai levar ainda, entendeu? Inclusive agora, jogando feio. O diretor financeiro vai ter que se chacoalhar para pagar o salário em dia, porque estava lá sem pagar. Então cada um vai ser colocado no seu lugar. E agora vai ficar mais escancarado, porque o cara que fazia tudo por eles não está mais. O cara que era o escudo, o cara que ia na frente, o cara que segurava a onda, ele não está mais. Agora cada um vai ter que executar o seu papel. Do presidente ao roupeiro no elenco, todos têm que executar o seu papel. Todos. Inclusive os diretores e de todas as áreas. Porque o Rogério não está mais lá para segurar a bronca de ninguém. Olha aí, diretor financeiro, tinha multa nessa parada aí? Tem multa. Ou abriu mão? Tem multa. Não, porque na primeira passagem a multa foi uma questão pesada. A multa quase foi Ele chegou a dar entrevista dizendo que abriria mão da multa, né? Pois do ano passado? A última? Não. Quase foi para a justiça, porque eram 5 milhões. Sim. Quase foi para a justiça. Aí fizeram um acordo, o São Paulo fez um acordo com o Rogério e fechou em 3 milhões. Bora falar agora sobre a demissão de Rogério Ceni, a grande notícia da quarta-feira. O anúncio aconteceu no início da tarde, mas Rogério Ceni já tinha sua definição em relação ao futuro acertada desde sábado. Isso não foi divulgado, mas depois da derrota por 2-1 para o Botafogo, da forma como foi, os dirigentes do São Paulo haviam combinado que Rogério Ceni não seria mais o técnico. Houve até a possibilidade de anúncio da demissão no domingo, mas os dirigentes se preocuparam com a possibilidade de prejuízo para o confronto contra o Puerto Cabelo, jogo disputado nessa terça-feira no Morumbi. Então, para não atrapalhar o planejamento em relação a esse jogo da Sul-Americana, esticou-se o anúncio para essa quarta-feira. Nicola, mas por que não demitiram no vestiário depois do jogo contra o Puerto Cabelo? Porque o São Paulo de Júlio Casares optou por não dispensar técnicos no vestiário. O anúncio acontece sempre no dia seguinte. Nessa quarta-feira ainda rolou uma reunião para comunicar ao Rogério e seus auxiliares que eles não fazem mais parte dos planos do clube. São Paulo vai desembolsar R$1.600.000 com o Rogério Ceni, equivalente a 2 meses de salário. Esse é o valor da multa rescisória. Só para fechar, Dorival Júnior já está contratado. 2 fontes diferentes do São Paulo me asseguraram que isso está acertado. Inclusive, o Dorival já havia sido procurado antes mesmo do anúncio da demissão do Rogério Ceni. Como já se sabia desde sábado que o Rogério não ficaria, o Tricolor entrou em contato com o representante do Dorival, o Edson Codor, sugerindo uma abertura de negociações. O Dorival sinalizou que tem intenção, ou tinha intenção de trabalhar no São Paulo, até porque isso aconteceu no início dessa semana, mas que só conversaria sobre valores a partir do momento em que o Rogério Ceni fosse demitido. Nessa quarta-feira, antes de confirmar de forma pública o anúncio, São Paulo voltou a entrar em contato, demonstrando a intenção de fechar com o Dorival e dizendo que o Rogério cairia. Foi então que ficou tudo combinado. A tendência é que o Dorival seja anunciado nas próximas horas como novo técnico do São Paulo. O Tricolor gostaria que ele treinasse o time nessa quinta, sexta, para que pudesse estar à disposição para o confronto contra o América, válido pelo Campeonato Brasileiro, durante o fim de semana. Estou atrás de informações a respeito de Luan e Pato. O Luan não queria renovar seu contrato por causa do Rogério Ceni e o Pato tinha conversas com os homens do departamento de futebol do Tricolor para se acertar, para virar jogador do Tricolor. O São Paulo não conseguia avançar porque o Rogério Ceni era contrário. Agora sem Rogério Ceni, vamos ver como é que essa história anda. Para fechar o vídeo... Então, pessoal, o Rogério Ceni já estava demitido desde a derrota com o Botafogo, ao que parece. São Paulo só aguardou o jogo após o Puerto Cabelo e na quarta-feira no almoço demitiu o Rogério Ceni, já com o Dorival encaminhado. Torci bastante pelo Rogério Ceni, dentro de campo não foi legal, mas a gente sempre tinha esperança de que ele ia fazer as coisas melhorarem, né? Até porque ele é São Paulino, ele tem um interesse além do gramado, né? Tanto é que teve aquele caso famoso da piscina, mas infelizmente a coisa não foi para frente. E na verdade o problema é estrutural, né? Vai entrar o Dorival e vai continuar os mesmos problemas. A verdade é essa, porque já passou o Cuca no São Paulo, não deu certo, foi campeão em outro clube. Passou o próprio Rogério Ceni, não deu certo, foi campeão Fortaleza, Flamengo. Passou o Dorival, ele foi campeão do Flamengo. Passou o Crespo, tá ganhando uma opção de título lá nas Arábias. Então, assim, infelizmente o problema não é o cara que está sentado aqui no banco, o problema é um todo. E o Casares é mais do mesmo, o Belmonte é mais do mesmo. Então aqui o canal eu me comprometo a fazer duras críticas agora a essa gestão aí incompetente do São Paulo, a verdade é essa. Até porque não tem Antony para vender novamente, não tem Casemiro, a verdade é essa.
E o jeito como foi, não foi legal, entendeu? Fizesse isso então antes dos 20 dias para você ter um tempo de preparação para o técnico que chegasse. E outra, você entra no mercado que você não tem muita opção, é Dorival ou Dorival. E na verdade, para mim, com todo respeito, não era nem opção. Acho que você pensando em obter os 45 pontos, tinha que pegar um técnico que fechasse a casinha, tipo um Aguirre, tipo um Fábio Carille da vida. A verdade é essa. Ah, Marcelo, mas é o São Paulo e tal. Infelizmente, pessoal, a gente tá virando clube médio. É isso. Arnaldo e Tiorani ontem, quem puder ver a live, veja, foi uma live bem bacana sobre a demissão do Ceni. E, cara, é isso, entendeu? Não dá pra pensar algo mais. É um jogo de cada vez, é pontuar, pontuar e pontuar. E o Dorival não tem essa característica de fechar a casinha, né? Então veremos. Agora, abre chance para jogadores que não estão aparecendo, principalmente aí o Luan. Não duvido nada que durante o dia o São Paulo não apresente aí. O Luan renovou com o São Paulo. Ou São Paulo contrata Alexandre Pato, até porque hoje é o último dia da janela. Então, sabe, é complicado, é desanimador, a verdade é essa. A gente tá esse ano aí jogar para não cair, porque eu não tenho esperança em Sul-Americano, em Copa do Brasil e no Papo Brasileiro. Acho que a maioria dos São Paulinos também não tem. E a expectativa é que vai melhorar? Também não acredito. Ainda mais com esse grupo político, que a grande coisa que eles fizeram foi em prol deles, que foi a reeleição aí do senhor Júlio Casares, né? O nosso youtuber aí, influencer, que desapareceu, ele só quer aparecer na boa, né? Então assim, perdeu um pouco de credibilidade, se é que tinha comigo, não tem mais nenhuma. Eu acho que ele e a Idara Eleco disputam aí para quem será o pior presidente da história de São Paulo. E claro que o pior vai ser quem deixar a equipe cair, tem isso também. Então assim, é um cenário preocupante. A minha escolha, para mim, não é a melhor do momento. O Corinthians possivelmente deve demitir o Lázaro. Então assim, eu acho que vai ser anunciado, tá tudo encaminhado, tá chegando em São Paulo, mas tomara que não tomemos um balão pro adversário, né? E não tem opções. O Rogério Ceni vai seguir a vida dele. E eu não tenho dúvida que ele vai conquistar títulos em outros clubes. Isso eu não tenho dúvida. Ele vai amadurecer, vai melhorar. Não tô falando que é sensacional, mas é o São Paulo. O negócio é o São Paulo, gente. Passa técnico, sai técnico, o cara ganha tudo nos outros clubes, chega no São Paulo não ganha nada. Então o negócio tá aqui. A verdade é essa. Então vamos disputar aí Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O técnico que vier já pega uma batata quente, porque tem uma sequência interessante no Brasileiro, mas não tem tempo. E ainda mais tem o Ituano, que é jogo decisivo. Imagina se São Paulo cair na Copa do Brasil pro Ituano. E agora a diretoria não tem escudo. Então acho que a nossa responsabilidade como torcedor é cobrar. Não adianta passar esses balanços lindos, maravilhosos e já pegou 50 milhões de empréstimo. Então é isso, pessoal. E outra, é o que eu tenho dito. Chega no mercado meio do ano, São Paulo tá aí brigando para não cair, ele vai abrir os cofres. Espera só para ver. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores. Uma ótima quinta-feira a todos. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.